Graça e paz a todos, né? Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor, né? Para agradecer tantas bênçãos, tantos livramentos, né? E eu gostaria que as irmãos tivessem abrindo a Bíblia em Josué 1. Vou ler 2 versículos, tá? Josué 1, 8 e 9. Amém? Não cesse de falar desta lei, desse livro, desculpa. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. O 9 ele fala: Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Às vezes o pastor fala assim: gente, vamos ler a Bíblia, né? Ele sempre cobra para a gente estar lendo a Bíblia, né? Mas é como aqui em Josué ele fala: não cesse de falar desse livro, não cesse de ler. Lá em Salmo 1, ele também fala, né? Medita dia e noite, para que a gente seja bem-sucedido nos nossos caminhos, nas situações que venham a nos atingir, né? Muitas coisas que estão acontecendo no nosso país, na nossa vida cotidiana, né? Famílias, filhos, tantas coisas que o inimigo vem colocar empecilho na nossa vida, mas com isso aqui é um manual. É um manual que nos ensina, né? Nos ensina a gente caminhar o nosso sucesso a cada dia, o nosso dia a dia de tratar bem as pessoas, de tratar bem esposo, filhos, netos, genro, nora, né? Quem tem. Então, que a gente seja, né? Que a gente medite dia e noite na lei do Senhor, neste livro, que é o manual de nossa vida. Né? E no 9 ele fala assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Né? Por onde a gente andar, aonde a gente estiver, gente, Deus está conosco. Ele está nos guiando, Ele está nos protegendo, né? Porque é o único que nós devemos confiar é Ele, né? O único que deve pedir, né? Clamar só a Ele, e Ele nos responde. Às vezes nós pensamos que nós pedimos, nós somos aquele assim, pedimos para agora, né? Mas é tudo no tempo de Deus, tudo na hora dele, no tempo dele, né? Que Deus venha abençoar todos nós, que a gente medite na palavra do Senhor todos os dias, né? E que esse manual sirva para cada um de vocês que está aqui na igreja e que está em casa. Que Deus abençoe, né? Vamos estar orando, né? Eu vou pedir para o pastor também estar aqui, para a gente estar orando, que ele vai trazer a palavra, que Deus venha usar a vida dele, que não seja ele, mas sim o Espírito Santo usando a vida dele. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais essa tarde abençoada. Obrigado por esse momento, Pai, de estar falando da tua palavra. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar de todo o mal. Todas as pessoas, Pai, que estão aí assistindo essa live, Senhor Deus, que o Senhor entre com providência na vida deles, nos lares, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também o nosso pastor que vai trazer agora a sua palavra. Que não seja ele, mas sim teu Espírito Santo usando a vida dele. E que essa palavra venha de encontro, Senhor. Venha de encontro aos nossos corações. Que o Senhor venha abençoar e nos guardar em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Estou ouvindo aqui uma mensagem da irmã Janiele, tá certo? Fica tranquila, Janiele. Vou pedir para o Germano lá no fundo ver se ele encontra. É que assim, teria que ser eu, mas o culto já começou e mais tarde eu te mando então o link, né, do Face da igreja. Tem como mandar no grupo, Germano, para mim? Aí eu abro aqui e mando para ela. No grupo, por favor. E aí eu mando para essa irmã. Talvez ela consiga. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas, você que estará ouvindo esta palavra, que Deus possa falar ao teu coração. Hoje aqui em São Paulo está friozinho, aqui em Parelheiros está muito gostoso, mas o bom é sabermos que Deus está conosco. Abram suas Bíblias sagradas lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 a 33. Minha querida, quando o Germano mandar aqui o link, eu mando para você, tá bom? Mateus 14, 22 a 33. Vamos lá? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, enquanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, és tu? Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos nesta tarde, ó Deus, te render graças, te adorar e te louvar, Senhor, pois o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a vivermos segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor engrandeça o teu nome sobremaneira sobre as nossas vidas. Que o Senhor continue nos ensinando para que possamos, Senhor, nos livrar das nossas dificuldades do dia a dia. Em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Veja, peraí. Pois bem, o título dessa mensagem está passando aí no rodapé, Jesus desloca os seus discípulos para o barco. Na verdade, o texto, quando lido, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos, dá a ideia de Jesus empurrar os discípulos no seguinte sentido: entra vocês no barco, vamos lá, gente, vamos entrar no barco. Então, dá essa ideia de Jesus empurrar os discípulos. Então Jesus
também ao fazer isso, Jesus desloca os seus discípulos para o barco. O que me chama a atenção nesse texto, o que chama a minha atenção, não é Jesus andar por sobre as águas. Sendo Ele que as criou, a água, obedece a Jesus. O que me chama a atenção não é Jesus multiplicar, porque esse texto está falando da multiplicação dos pães, dos peixes. Não é isso. Isso não me chama a atenção, porque Jesus criou todas as coisas. O que me chama a atenção é o povo não entenderem, e não entendem até hoje os milagres, os sinais que Jesus operou. Isso me chama a atenção, porque quando você olha para as Escrituras Sagradas, lá no livro de João, capítulo 20, esse texto vai dizer o porquê Jesus operou sinais, e nós deveríamos, nos dias de hoje, olharmos para as Escrituras e começarmos a aprender um pouco com ela. Então, o versículo 30 de João, capítulo 20, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então veja, meu querido e minha querida, naquele tempo Jesus ali vai fazer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus alimenta aquelas pessoas, e elas não entenderam o motivo daqueles milagres. Da mesma forma hoje, Jesus restaura as vidas, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus leva, obrigado meu querido, Jesus leva aos céus. Mas da mesma forma as pessoas não entendem nos dias de hoje, porque o que está escrito na Bíblia, está escrito para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esse é o propósito dos milagres, este é o propósito das curas. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, hoje eu estou sem máscara, domingo eu estava, porque hoje só tem eu, mas 3 pessoas, aliás 4, que a pessoa do Espírito Santo está conosco, e elas estão longe de mim, então eu estou sem máscara, tá bom? As pessoas dizem que Jesus é o seu milagre, e cantamos isso, que Jesus é o nosso milagre, mas num sentido contrário ao de ser o milagre, colocando Jesus como supridor. Da mesma forma fora esse povo aqui nesse momento no texto de Mateus, no texto de Lucas, no texto de Marcos e no texto de João. Elas não creram no Jesus como ele ser o próprio milagre, mas como se Jesus fosse o supridor. E eu quero conversar com você, minha querida e meu querido, e você que está nos ouvindo agora, sobre este tema, sobre este assunto, sobre esse título. Venham para o lugar seguro. O barco de Jesus é o lugar seguro. O barco de Jesus é o lugar seguro. Jesus então, no versículo 22, Jesus vai compelir os seus discípulos. Jesus então empurra os seus discípulos. Jesus empurra seus discípulos para o barco. Em seguida, Jesus despede as multidões. João nos dá um motivo claro
João nos dá um motivo claro de Jesus, desta ação de Jesus. Quando você olha João, capítulo 6, você vai ver qual foi o motivo de Jesus pôr os discípulos no barco e despedir as multidões. Capítulo 6, versículo 15 de João. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui é a segunda multiplicação dos peixes em João. Então, o motivo de Jesus ter impelido, empurrado, deslocado os discípulos para o barco e mandado eles atravessar, e ter se retirado e despedido as multidões, é porque as multidões vinham para Jesus naquele momento. Elas decidiram pegar Jesus, tomar Jesus à força e o fazer rei. E aí você pode dizer: que maravilhoso, pastor, as multidões estão sedentas, elas querem Jesus como rei. Elas não querem Jesus como Senhor e Rei, elas queriam Jesus, o supridor. Elas queriam um rei que suprisse a fome delas. Elas queriam um rei que desse para elas aquilo que elas queriam, que elas precisavam. Então João nos dá o motivo claro pelo qual Jesus agiu desta forma, desta maneira. O intuito era arrebatar Jesus para o proclamar Jesus rei. Então Jesus retira-se novamente sozinho para o monte. Jesus vai orar. Além de Jesus nos ensinar sobre a humildade dele, de não querer governar à força, porque Jesus não obriga ninguém a vir a ele, aprendemos que o povo queria que ele fosse rei em outro sentido. E qual sentido? Eu posso falar para você hoje no sentido de: eu vou à igreja buscar a minha bênção. Hoje eu posso dizer para você: eu vou para a igreja para a campanha de 7 dias, para que após isso Ele salve a minha família. Eu vou para a igreja porque eu vou fazer uma campanha para buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja para curar. E Jesus não veio para isso. Você pensa que sim. Entenda que o propósito de Jesus não era ser rei aqui na terra. Jesus não veio para ser rei na terra. Jesus não veio para governar a terra. Jesus veio para governar, aliás, Jesus veio para reinar no coração do povo que habita na terra e que o recebe como rei e senhor no coração. Jesus veio para reinar no seu coração. Jesus não veio para reinar na terra. Não queira fazer de Jesus rei e senhor da terra. Ele é rei e senhor sobre a sua vida, se você assim o permitir. Então, minha querida e meu querido, agora aconteceu algo no meu computador, não é no microfone. Tá esquisito o negócio. Parou. Pode fazer barulho, porque Jesus veio para ser rei no meu coração e no seu coração. Eu acho que o bichinho vai queimar. Parou. É assim mesmo. É quando ele quer, ele anda. Ele parou, pode deixar.
Pronto, resolveu, obrigado. Olha aí, quem entende da tecnologia é assim mesmo. Glória a Deus. Então Jesus não veio para reinar sobre a terra, mas Jesus veio para reinar sobre a sua vida, reinar sobre o seu coração, e você precisa permitir. E aquele povo queria que Jesus fosse seu rei, rei supridor, como é nos dias de hoje, porque aqui está falando sobre a primeira multiplicação dos pães. Então tenha Jesus no seu coração nesta tarde. Queira que Jesus seja seu rei e seu Senhor. E o texto diz no versículo 23 que Jesus vai para o monte orar. Sendo Jesus Senhor e Rei, Todo-Poderoso, Ele vai orar. Pois o povo queria lhe fazer rei. Eu não posso dizer que Jesus aqui foi tentado. Eu não sei qual foi o motivo pelo qual Jesus foi orar. Mas uma coisa é certa: Jesus foi orar. Jesus foi pedir sabedoria ao Pai. Jesus foi pedir para que o Senhor firmasse a certeza no coração dele do propósito para o qual ele veio à terra. O governo do mundo não interessa a Jesus. O mundo também não deve nos interessar. Nós devemos imitar a Jesus. Chegou uma oferta para você, vai orar. Vai orar. Meus queridos, minhas queridas, Jesus, quero que você entenda nesta tarde, Jesus é rei dos reis. Ele não precisava ser rei sobre um povo. Jesus também é Senhor dos senhores. O rei de Jesus é um reino sempre eterno. O reino de Jesus é o reino sempre eterno. O reino da terra é um reino passageiro. O reino que Jesus tem para você é um reino eterno. Então faça Jesus rei da tua vida, Senhor do teu coração, Senhor das tuas decisões. Mas não somente fale que Ele é, viva este reino aqui na terra. O povo lhe estava oferecendo um reino terreno, passageiro. E Jesus nos ensina a vencer as tentações que são terrenas, no poder da oração. Jesus foi orar. Nós também precisamos orar, orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelas famílias. O versículo 24 nos mostra algo interessante. Lá estavam os discípulos no meio do mar. Os discípulos estavam no meio do mar. Lá estavam os discípulos, lá no meio do mar, onde Jesus queria que eles estivessem. Mas estavam enfrentando ali no meio do mar uma tempestade, ondas fortes e ventos contrários. É muito interessante nós aprendermos com esse texto. A verdade é que Jesus nos ensina uma grande lição nesta tarde. Na travessia do mar, os discípulos, na caminhada da vida cristã, também hoje os discípulos, vai aparecer tempestades, símbolos de problemas, símbolo de dificuldades, para fazer você parar. Os discípulos poderiam ter dado meia volta e voltado para onde eles estavam. E ao chegarem lá não iam encontrar Jesus, porque Jesus estava em outro local. Lembre-se que enquanto os discípulos estavam passando por
problemas lá no meio do mar, enfrentando uma brutal tempestade, lembre-se, Jesus estava no monte orando pelos seus discípulos. Lembre-se, hoje Ele está nos céus intercedendo por você, junto ao Pai. Junto ao Pai. Para onde você deve olhar? Para os problemas ou para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro? Lembre-se disso. Nos momentos de dificuldade, lembre-se, se você estiver abaixo da vontade de Deus, o Senhor estará com você. Lembre-se disso, que as dificuldades, as tempestades da vida é para nos ensinar, não é para nos parar. Nós paramos muitas vezes por medo, por covardia. Sabe o que eu tenho visto? É que muitos cristãos e cristãs hoje, de dentro da igreja, têm muitos problemas espirituais, não entendem as escrituras, debate e bate no pastor porque não entende o amor de Deus e ficam pulando de igreja de galho em galho, buscando a melhor igreja na face da terra. Então, por volta das 3 horas da manhã, deixa eu voltar para lá, para o texto, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi conversar com os seus discípulos. Jesus sai do monte e Jesus se dirige aos seus discípulos para conversar. Jesus gosta de conversar com os seus discípulos, principalmente em momentos difíceis. Jesus gosta de ouvir você, mas muitas vezes nós tomamos rumo contrário. Em vez de falarmos para Jesus, vamos resolver no braço, ou se não, vamos resolver com um vizinho, a vizinha que nem cristã é. E quando é cristão e cristã, vive uma vida deslocada da Bíblia, e nós acreditamos mais naquela pessoa do que na própria palavra de Deus que nós deveríamos buscá-lo. Mas saiba que Jesus, nesta tarde, quer conversar com você. Saiba que Jesus não te abandonou, e quando você estiver em dificuldade, Ele vem ao teu encontro, como foi para com os discípulos. Jesus andou por cima das águas para nos mostrar que somente Ele tem o controle de tudo. Jesus tem o controle da bonança, mas Jesus também tem o controle sobre a tempestade. Você está passando por tempestade? Você está vivendo algum momento difícil? Nesta tarde, convida Jesus para entrar no barco da tua vida. Entrega o leme a Ele, deixa Ele dirigir. Entrega a tua vida a Jesus, deixa Ele guiar. E olhando agora no versículo 26, os discípulos de Jesus, ao verem andando sobre as águas, agiram igual à maioria do povo, que criam em espíritos ou aparições, aqui fantasma. Não podemos confundir Jesus. Não podemos confundir Jesus. Há espíritos de engano, mas Jesus não é espírito de engano. Ele é a verdade sobre quem Ele é a verdade sobre o reino dos céus, sobre o reino espiritual. Não confunda-se sobre a pessoa de Jesus. Os discípulos confundiram, eles viviam num período em que nós vivíamos. Os saduceus ali, um povo, também não criam, aliás, criam mais ainda em aparições.
outra quantidade do povo. E quantas pessoas hoje creem nisso? Quantas pessoas creem em Deus que não é Deus? Quantas pessoas creem que abraçar uma árvore, ela recebe uma vida diferente, uma paz? Mas, imediatamente Jesus diz para os seus discípulos: tende bom ânimo, no versículo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, versículo 27. Eles ficaram com medo no versículo anterior. E Jesus diz: calma, tende bom ânimo, não tem mais. Aprenda nesta tarde que para aqueles que têm verdadeiramente Jesus no coração, Jesus disse: eu vos dou a minha paz, e não como o mundo dá, uma paz de aparência. Eu vos deixo a minha paz. Deixa eu dizer para você, sabe por que você tem sofrido? Sabe por que você tem passado por dificuldades? Porque você está sozinha, porque você está sozinho. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque você precisa se tornar corpo de Cristo Jesus, fazer parte da igreja. Você precisa criar raiz, fundamentar a base da tua vida, a base da tua família. Você não pode olhar para as dificuldades daquele povo que diz que você é aquilo que você não é. Você é filha, você é filho de Deus. E se ainda não for, se torne nesta tarde. Tenha Jesus verdadeiramente no seu coração. As dificuldades do mundo não podem nos meter medo. As dificuldades do mundo, elas são passageiras. Porque Jesus disse que o choro dura uma noite, pela manhã vem a alegria. Jesus disse que a tempestade dura uma noite, mas pela manhã vem a bonança, vem a paz, a tranquilidade para aqueles que estão em Jesus. Sabemos que o Senhor Jesus estará conosco nos momentos de dificuldade. Por isso o mundo não nos assusta. Pedro toma uma decisão nesse texto. Pedro diz: Senhor Jesus, meu Senhor, és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Façam como Pedro, peçam para ir até Jesus nesta tarde. Faça como Pedro, diga: Senhor, se esse pastor está falando a verdade sobre ti, Senhor, manda-me ir ter contigo neste momento. Saibam que até você chegar a Jesus, até você chegar lá, você enfrentará aflições, passará por medo, mas não tenha medo. Ele prometeu que se você pedir para vir até Ele, Ele prometeu que não te abandonaria quando você chegar. Jesus cumpre o chamado do Evangelho. Jesus diz: vem, Pedrão, vem cá. Então vem, você quer vir, venha. Venham a Jesus, entregue toda a sua vida a Ele. Sabe o que aconteceu? O maior problema para Pedro não foi andar sobre as águas. O maior problema para Pedro foi descer do barco. Porque ele sabe que as águas estavam sob o controle de Jesus. E o barco estava sob o controle dele, de Pedro. Então Pedro saiu do seu porto seguro para confiar a vida dele a Jesus. Então Pedro desce do barco. Pedro nos dá uma lição de fé e determinação nesta tarde. Ele deixa a segurança do barco e pula para dentro da água, sem pensar, sem titubear, mesmo sabendo que isso podia o levar à morte.
Se não fosse Jesus, Pedro poderia se afogar, mas Pedro conhece a voz do Mestre, quando disse: não temas, sou eu. E Jesus está te dizendo nesta tarde: eu estou te chamando, venha até mim. Então deixem o conforto de sua casa, pois neste momento, nem segurança dentro de casa você e eu temos mais. Porque a palavra de Deus se cumpre: aonde estiver o teu coração, aí está o tesouro. Mas não junte o tesouro na terra, junte nos céus, pois na terra a ferrugem e os ladrões minam e roubam. Nem dentro da tua casa você pode ter 400 segurança, mas você não tem a segurança da tua alma. Você pode ser atingido a qualquer momento. Então venha para Jesus. Então Pedrão deixa o conforto do barco e pula para dentro da água. Tenha esta lição de vida. E Pedro então desce e vai caminhar sobre as águas. Só que é aquilo, lembra que eu disse que na caminhada cristã, na travessia de um lado para o outro, você vai enfrentar problema para te desanimar, para fazer você parar. Satanás não quer perder você para Jesus, porque você que não tem Jesus no coração, segundo a Bíblia, você é de Satanás. Se aonde você está não te ensinam, não é problema meu, mas eu vou ensinar o que a Bíblia diz. Porque o reino deste mundo jaz no maligno, o governo deste mundo está sobre a mão de Satanás, é o que a Bíblia diz. Vejam, meus queridos, minhas queridas, vejam que Pedro estava olhando para Jesus. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto Pedro estava fitando em Jesus, ele estava esquecido dos problemas, das dificuldades. Quando Pedro dá uma olhada de curiosidade, opa, e essa água mais forte? Eu vou olhar. Quando Pedro então olha de curiosidade, as ondas batendo sobre ele, os rios do vento, ele olha para os problemas. E a fé em Jesus Cristo, que o fez andar sobre as águas, a fé em Jesus Cristo, que o podia livrá-lo da morte, naquele exato momento, começa a esfriar por causa do temor, por causa do medo. Na verdade, Pedro olha e vê os problemas se tornando maior do que a fé dele, do que aquilo que ele cria em Jesus. Então, Pedro começa a ir para o fundo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos ouvindo neste momento, em um determinado momento você tirou os olhos de Jesus. Você ouviu pessoas buzinarem conversas agradáveis aos teus ouvidos, e você então se desviou do caminho de Jesus. Você foi buscar aquilo que você não deveria buscar. E aí você olhou para as dificuldades, os problemas rebateram em você, e você também começou a afundar. Você começou a deixar Jesus e passar por problema. Se isso acontecer com você, não desista de Jesus. Faça como Pedro, grite, salva-me Jesus, salva-me Senhor. É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo isso. Pedro pede para ir até Jesus, no versículo 30. E começando a submergir, que é afundar, gritou: salva-me, Senhor. Não tire os olhos de Jesus.
Mas se isso acontecer, perceba que Jesus está à tua frente, porque ele disse: quem quer vir após mim, siga-me. Então ele está à tua frente, grite por ele: salve-me, Senhor. E o texto diz que prontamente Jesus estendeu a mão. Aleluia. Jesus não te abandona, não. Se você clamar por Jesus agora, esteja você aonde estiver, saiba que Jesus estenderá as mãos para você. E o texto diz que subindo ambos, no versículo 32, para o barco, saibam que você, meus amados e amada, que já é cristão, que está dentro da casa do Pai, você que se afastou do Evangelho e se afastou, lógico, do Pai, saiba que você que ainda não entregou sua vida a Jesus, ao Senhor, as mãos de Jesus, as mãos de Deus, ainda estão estendidas para te socorrer nos momentos difíceis. Ele não recolhe a mão para te socorrer, ele está com a mão estendida para te socorrer. Ele sabe que muitos de nós somos de pequena fé, Jesus sabe disso. Mas é nos momentos de dificuldade que a nossa fé é avivada. Então não duvide que Jesus pode avivar a tua fé. Não duvide, porque ao duvidar, aí vem os problemas, aí vem as dificuldades. Jesus quer te socorrer, mas você precisa clamar, você precisa gritar, e Ele estenderá as mãos para te socorrer. Ele sabe disso, que muitos de nós temos uma fé pequena, mas não tem problema, Jesus é o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz: no demais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Saiba que se você gritar, Ele não rejeitará você. Por ser fraco na fé, Ele não te rejeita. Ele não se agrada da fraqueza da fé, isso é verdade, mas Ele não te rejeita. Ele pode te fortalecer, se você fizer como Pedro fez, lançar-se nos braços do Pai, confiar. Os discípulos não tinham dúvidas de que Jesus, neste momento, ao entrar no barco, em que Jesus era o Filho de Deus, o unigênito, agora eles conheceram Jesus melhor. Sua fé foi então avivada, foi colocada a fogo. E quando Jesus entra no barco, a tempestade para, o mar se acalma e o vento cessa. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos ensinar nesta noite, aliás, nesta tarde, que nos momentos de nossas fraquezas é que Jesus se fortalece em nosso coração, pois a nossa fé é avivada nos momentos de dificuldade em que olhamos para Jesus. Saibam que a fé é a força motora que nos impulsiona a sermos uma verdadeira adoradora. Jesus está no barco da tua vida? Se não tiver, convide, porque quando Jesus entra no barco, diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. E eu quero concluir essa mensagem para orarmos. Não tenha medo das dificuldades. Entregue sua vida a Jesus. Crente da igreja, palavra da vida, ou que você esteja em outra, pule nos braços de Jesus. Se lance na obra de Deus.
Saiba que os problemas virão, minha querida ou meu querido. Mas Jesus disse: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Amém. Não sei pelo que você está passando. Eu não sei pelo que você está passando. Se você já é cristão e está com dificuldade, seja qual for, não esqueça que Jesus está com você. Mesmo que você pense que não, Ele está com você. Ele prometeu e não nos abandonará. Eu também quero orar com você que saiu da igreja, que olhou para as dificuldades, que olhou para os momentos, ou que você voltou a ser enganado, enganada pelo mundo. Eu também quero orar com você que está desigrejado. Quero te dizer que você saiu do barco de Jesus, no barco em que Jesus te mandou entrar. Mas saiba que Jesus, nesta tarde, neste exato momento, eu quero que você entenda que Jesus está no mesmo lugar que Ele estava antes, te esperando de braços abertos. Quero que você saiba disso. Então volte para Ele, volte para os braços do Pai. Você também, que ainda não é cristão, você acha que é. Não viva no achódromo. O que é o achódromo? A pessoa achódroma é aquela que diz: eu tenho Deus no meu coração, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu não faço mal a ninguém, eu não bebo, não roubo, não mato. Você, além de mim, é o que mais precisa de Jesus, porque isso é egoísmo. Ninguém entra no céu por isso, porque você diz que crê, mas vive de uma outra forma. Sua vida pratica coisas que não agradam a Jesus. Não esqueça que a Bíblia diz que nós tropeçamos em muitas coisas. Se você ainda não é cristão, saiba que essa tarde é uma tarde de mudar de vida. Jesus convida você. Ouça o convite de Jesus para entrar no barco. Ou se não convide Jesus para entrar no barco da tua vida, entregue sua vida a Jesus. Confie nele como Pedro confiou. Ele estará com você em todas as suas dificuldades. Pedro desceu do barco. Pedro sabia que era Jesus. Pedro sabia que se Jesus desse ordem, ele poderia ir. Mas Pedro também sabia que se ele viesse a afundar e ele clamasse, Jesus o socorreria. E foi o que aconteceu. Jesus não pode socorrer aqueles que são rebeldes. Jesus não pode socorrer aqueles que dizem que crê em Deus, que tem Ele no coração, mas vive uma vida dissoluta, vive uma vida desobediente. Você pode até prosperar, mas com toda certeza, isso não é graça, isso não é salvação. Não é, isso é outra coisa, isso é oportunidade. Como Deus está te dando. Então, nesta tarde, convide Jesus para entrar no barco da sua vida. Tornem-se mais do que vencedores por meio daquele que vos amou, Jesus Cristo de Nazaré. Então, o convite para você nesta noite é: Jesus desloca os seus discípulos para o barco. O barco de Jesus é o melhor lugar para se viver, a igreja. Busque esse barco, esse porto seguro. E Jesus dará vida em abundância para você e para a sua família. O que o mundo tem oferecido se chama bolotas do mundo. Venha para Jesus conhecer como de verdade Ele é. Venha conhecer o amor de Jesus. Mas eu quero orar, como disse, por essas 3 pessoas e depois nós vamos fazer nossas orações cotidianas. E se você
quiser entregar sua vida a Jesus, ou se voltar para Jesus, pós a oração, deixe seu número, mande uma mensagem, eu entro em contato com você, irei te apresentar o Jesus que garanto você não conhece. Senhor Deus, Santo Pai amado, nesta tarde maravilhosa, quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de falar ao coração deste povo que o Senhor tanto ama, Senhor. Deus, em nome de Jesus, desperta, Senhor Deus, os teus filhos e filhas que estão dentro da igreja, Senhor Deus, mas muitos e muitos estão fracos na fé, pois muitos têm colocado a fé dela nos bens materiais e não no Senhor como Senhor e Salvador, Senhor. Pois desperta, Pai, em o nome de Jesus nesta tarde maravilhosa, para que eles sejam, ó Deus, como filhos amados, colocar a mão no arado, não olharem para as dificuldades, mas permanecerem firmes no Senhor. Fortalece a fé desses irmãos e irmãs, em o nome de Jesus. Senhor, eu não sei, Senhor Deus, Pai Santo, se alguma pessoa que está ouvindo esta palavra está desigrejado, ou Senhor Deus, saiu, afastou-se do barco do Senhor. Mas eu te peço, Pai, que em o nome de Jesus, que o Espírito Santo nesta tarde, Senhor, Deus convença-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Pai, que em nome de Jesus, nesta tarde, pela Tua palavra, eles olhem, Senhor Deus, Pai Santo, para o Senhor e vejam que o Senhor está à frente deles, esperando eles de volta, de braços abertos. Pois o Senhor, Deus Santo e amado, não olha para o pecado do homem, mas para o coração, Senhor. Oro também por aqueles que dizem crer no Senhor, que dizem que têm o Senhor no coração, que ainda não entregaram a vida deles ao Senhor, por isso eles não creem, Senhor Deus, e não têm o Senhor no coração. Pois todos aqueles que têm, eles decidem que o Senhor é Senhor e Salvador das suas almas e passam a viver segundo as Escrituras Sagradas. Deus, que o Espírito Santo os desperte em o nome de Jesus. Que haja nesta tarde maravilhosa arrependimento, que haja cura, que haja, Senhor Deus, salvação, que haja restauração, Pai Santo, e principalmente nas famílias, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cristina, se você quiser entregar sua vida a Jesus, faça. Eu entro em contato, deixe teu contato, tá bom? Eu, em primeiro lugar, queria pedir uma oração agora, nesse momento, pelo sobrinho do Rodrigo, que ele acabou de mandar a mensagem, e ele tem 4 aninhos e sofreu um acidente de afogamento. Ele está sendo socorrido, né? E vamos estar orando por ele, pastor, pelo sobrinho do Rodrigo. Ele está sendo socorrido, afogamento. Ele está sendo socorrido agora nesse momento, é o Ian, né? Que o Senhor venha estar no controle de tudo. É o Rodrigo, da irmã Débora. Vamos orar. Rian está sendo socorrido, afogamento. Senhor Deus, colocamos, Senhor Deus, nas tuas mãos a vida, Senhor Deus, do Rian, Pai, do sobrinho do Rodrigo. Clamamos a Ti, ó Pai, neste momento, e intercedemos ao Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, que o Senhor restaure, Senhor Deus, a saúde do Rian, que em nome de Jesus, que o Senhor use os médicos, Senhor, pois o Senhor é médico dos médicos, Pai, para que o Rian tenha a vida restaurada, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que o espírito de morte saia da vida do Rian e volte o espírito de vida que o Senhor deu a ele. Em o nome de Jesus, para que a família saiba que o Senhor reina sobre a morte. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Já deu tudo certo, viu, Rodrigo?
Confia no Senhor. Peço oração hoje, nessa tarde, pela irmã da Débora, a Tânia, pelo Paulo, por toda a casa da irmã Débora, pelos pastores, missionários, pelas famílias da igreja, pela Lourdes, amiga da B, né, B? O irmão da irmã Claudinha, pela minha família, peço oração pela minha família, meus filhos, minhas netas, genro, marido, e pela minha vida também, gente. E pela saúde, pela irmã Débora, pelo seu esposo Leandro, pelo Rian, pela Naí, Dona Ana, Dona Zuíla, Eduardo, aluno do Rodrigo, pela Luana, Lu, Deus abençoe. Pela Lu, que é amiga da Claudinha também, né? Que o Senhor venha estar no controle de tudo, né? Ele está no controle. Ele é o médico dos médicos, como o pastor mesmo mencionou. E Ele está no controle. Que Deus abençoe cada família que está aqui nessa live, que está escutando, que o Senhor venha entrar com providência, tanto na família espiritual, na vida espiritual, como na saúde. Peço oração também pela Cícera, que está aqui conosco, pela sua família, pela B, pela Mônica, que Deus abençoe, né? Que o Senhor venha guardar todos nós. Amém? Vamos estar orando? Pai amado, em nome de Jesus, Tu escuta, Pai, o nosso clamor. E mesmo antes da gente pedir, Pai, Tu já escuta o nosso clamor. Tu sabe o nosso desejo, o desejo do nosso coração, Pai. Por essas situações, Senhor Deus, que vem a nós para estar orando. Pai, que o Senhor venha entrar com providência, porque Tu sabe todas as coisas, Tu está no controle de tudo, né? Então, Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, agir nesse momento, em cada lar, cada situação, Senhor Deus, que o inimigo coloca, Senhor, para vir nos tirar a paz, para tirar a nossa atenção. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender, Pai, toda cilada de Satanás sobre a vida dessas famílias. Todo mal seja caído por terra, Pai, em nome de Jesus. Te peço também, Pai, por essas pessoas que estão enfermas, Pai, que Tu entres com providência. Senhor, como o pastor mesmo mencionou, Tu é o médico dos médicos, Senhor. E o Senhor está curando nesse momento. Está indo, Pai, nas vidas dessas pessoas. Está indo nesses hospitais, Senhor Deus, que está tão precário. Pai, que o Senhor venha ter de misericórdia, Pai amado. Pai, abençoa todos nós, abençoa todas as famílias da igreja, os missionários, a vida dos nossos pastores, as famílias deles, Senhor Deus. Que o Senhor entre com providência, que o Senhor venha guardar e livrar de todo mal. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa todos nós para a honra, glória e louvor do Teu nome. É que eu Te agradeço, Senhor Deus, por essa tarde abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver em meio às dificuldades, em meio aos problemas, eu gostaria de cantar um louvor. Não sei se eu vou me lembrar bem, que ali a Cíntia está pedindo, mais algumas pessoas, não sei, o Germano me falou. Porque nos momentos de dificuldade, nós devemos dizer assim, ó. Eu clamo a Ti, e Tu vens a me socorrer. Quero estar onde estás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor Deus. Então clame a Deus, coloque-se diante de Deus agora, clame a Deus, diga: aonde Tu está, eu quero estar, Senhor. Eu clamo a Ti e Tu vens a me socorrer, Deus. Como o Senhor fez com Pedro, Senhor Deus, que estava afundando e clamou. Eu clamo ao Senhor pela minha família, clamo ao Senhor pela minha vida, clamo ao Senhor pelos meus irmãos,
Clamo ao Senhor pelos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Clamo ao Senhor, Pai, pelos esses amigos e amigas que estão ouvindo, Senhor Deus, esta mensagem. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Eu clamo a ti e tu vens a me socorrer. Quero estar onde estás. Ó Deus, que essa seja a nossa vontade, Senhor. Desejar estar aonde o Senhor está, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Ó Senhor, aleluia, aleluia. Minha vida, Senhor, entrego a ti. Entrego para que o Senhor faça dela aquilo que te apraz. Eu clamo, Senhor Deus, nesta tarde, Senhor Deus, pois o Senhor é o Deus que transforma e que muda. Deus, Pai Santo, olhe para o meu coração. Ó Deus, tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e coloca, Senhor Deus, um coração de carne, para que eu seja misericordioso como o Senhor tem sido. Aleluia. Derrama, Senhor, da tua vida, da tua água sobre nossa vida, Senhor, em o nome de Jesus. Bendito seja, Senhor Deus, pois o Senhor é nosso Pai. Deus, visita o coração daqueles que têm o coração duro e aquebranta, como terra seca, anseia por água, Senhor Deus. Assim nós ansiemos, Senhor Deus, pela grandeza do teu poder e pelo teu nome, Pai. Concede, Senhor Deus, aos meus amados uma semana de vitória em o nome de Jesus. Pai, que nós possamos estar sexta-feira novamente juntos, através da live, Senhor Deus, juntos glorificando o nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, aqueles que ainda não te conhecem, Pai, para que eles venham conhecer como o Senhor de fato é, como o Senhor os ama, Senhor Deus. Pai, que nós também estejamos juntos e misturados em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos em paz em o nome de Jesus.